Olá, companheiros, sejam bem-vindos a mais um momento dessa nossa playlist do Livro Esperança, dessas mensagens que nos consolam, que nos educam, que nos fazem crescer e amadurecer espiritualmente. Agradecemos sempre a Deus e a espiritualidade amiga pela oportunidade que nessa reencarnação estamos possuindo, estamos sabendo aproveitar. Emmanuel nos traz a mensagem número 62 com o título Auxílio e Nós. E ele de início nos diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus nos afirmando: pedi e recebereis. E depois ele continua, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas, e nos vai trazer o item 4, que nos diz assim: cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Somos instrumento da vontade divina. E ele deixa claro, não confundir essa fé com a presunção. Falta de humildade, Nós vamos lembrar que nós falamos de vários tipos de fé. Essa fé, essa cola que nos une ao Pai, essa fidelidade a Deus, nos foi ensinada por Jesus. Ele nos disse assim: meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar sua obra. Então, o tempo todo Jesus demonstra, que não é a vontade dele, é a vontade de Deus. E ele vai nos ensinar sobre esse Deus, uma outra possibilidade de compreensão de Deus do que os judeus possuíam. Então, nós lembramos aqui de um exemplo de fé do Antigo Testamento, que é a fé de Abraão, que sai da sua terra lá em Ur, vai em busca da terra da promissão, de Canaã. E durante esse momento, ele tem o seu filho, ele mesmo com muita idade, sua esposa Sara com muita idade, Deus prometeu que ele iria ter os descendentes. E ele teve o seu descendente, primeiro com Agar, a escrava, do qual ela caminhou para outras terras, mas nós estamos aqui falando do seu descendente com a sua esposa Sara, que é o Isaac. Durante um determinado momento, Deus pede que Abraão ofereça o seu filho em holocausto. Já paramos para pensar nessa fé robusta? Chico Xavier conta que, na realidade, Deus não estava querendo Isaac, não. Deus queria o próprio Abraão. Era a prova dele. Quando ele oferece o filho e prepara para o holocausto, como antigamente era de costume se fazer, aparece ali um cordeiro, que ele diz, então, para que seja colocado em holocausto o cordeiro e não o filho. Então, naquela hora, Deus pediu o martírio, o sacrifício de Isaac. Na realidade, ele está pedindo do próprio pai de Abraão. Vamos lembrar de Jesus também,
caminhando, né, sobre as águas, convidando Pedro para caminhar com ele. E vai caminhando até que aparece o primeiro vento, aparece o medo, a insegurança, a falta de confiança nele mesmo, que já estava caminhando, e ali ele afunda. O medo faz afundar. Na realidade, podemos trocar essa palavra medo por falta de confiança. E nós vamos ver inúmeras outras passagens, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, de exemplos de criaturas que conseguiram movimentar uma série de estruturas sociais, porque tinham fé, porque confiavam, porque sentiam essa fé dentro de si. Mas Kardec também nos é claro, né? Nos dizendo aqui, não confundir a fé com a presunção. Isso nos faz recordar um caso de um homem que estava num penhasco, quase caindo, né? Muito medo. E ali ele começa a orar, a pedir a Deus ajuda. E ele continua rezando, daqui a pouco aparece um canoeiro. E oferece a ele, amigo, vou botar a canoa aqui e você pode pular dentro d'água que eu te pego e coloco dentro da canoa. Ele falou, não, vou continuar rezando. Não vou não. Vai ter uma outra solução. Aí ele continua rezando, daqui a pouco apareceu um barco motor. A lanchinha toda bonita, falou para ele, confia que eu estou aqui, a gente vai rapidinho para o outro lado, eu te levo, pode confiar, eu estou aqui para te ajudar. Ele falou, não vou não, eu confio em Deus, vou continuar confiando em Deus. Aí naquele momento aparece um helicóptero, descem a corda, a cadeirinha para pegá-lo, né? Ele fala, não vou não, eu estou rezando porque eu confio em Deus. Até que ele não consegue mais se sustentar ali naquele pedaço de pedra, cai, né? Falece, e a história nos fala que ele encontra com São Pedro. São Pedro está sempre nessas histórias no início lá, como se fosse um recepcionista. E ele fala, né? Mas o que aconteceu? Eu sou uma pessoa de tanta fé e pereci dessa maneira. Aí São Pedro falou, mandamos a canoa, te mandamos um barco motor, te mandamos até um helicóptero. O que você estava querendo? Que o próprio Deus fosse lá e te pegasse? O homem ajuda o homem. Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Então, é o cuidado da presunção. É saber perceber na própria vida as curvas do caminho. O que aquilo ali está nos mostrando, né? Com mais humildade, o aprendizado, as lições que nos traz. São problemas nos pedem solução. Mas nós somos cristãos, a nossa solução deve ser cristã, dentro da lei de Deus. Então, o que nós já conseguimos resolver? Então, não é porque isso está acontecendo comigo. É para quê? Para que eu desenvolva minha inteligência, desenvolva minha resistência, desenvolva minha fé e desenvolva uma série de potências que possuímos dentro de nós. E Emmanuel nos fala assim, sonhamos felicidade e queremos auxílio. A sabedoria do universo, porém, colocou a vontade em nosso foro íntimo, à guisa de juiz supremo, a fim de que a vontade, em última instância, decida todas as questões que se nos referem à construção do destino. Anelamos tranquilidade, alentamos nobres aspirações, aguardamos a concretização dos próprios desejos, traçamos votos de melhoria e a cada passo surpreendemos o concurso indireto das circunstâncias a nos estender de 1000 modos o apoio certo da providência divina. A assimilação, porém, de qualquer auxílio surge condicionada à nossa resolução. Escolas preparam, afeições protegem, simpatias defendem, favores escoram, conselhos avisam, dores advertem, dificuldades ensinam, obstáculos adestram, experiências educam,
Desencantos renovam, provações purificam, a máquina da eterna beneficência funciona matematicamente em nosso favor, através dos múltiplos instrumentos da vida. Entretanto, as leis eternas não esperam colher autômato em consciência alguma. A face disso, embora consideremos o Evangelho como o Evangelho que toda boa dádiva procede originariamente de Deus, transformar para o bem ou para o mal, o amparo incessante que nos é concedido dependerá sempre de nós. O que estamos fazendo com esse amparo que nos chega através de dores, dificuldades, obstáculos, desilusões? O que isso? O que temos feito com essas experiências? Nós já percebemos que problemas, dificuldades, todos passamos, é democrático. Agora, a forma pela qual cada um vivencia essa experiência, que é individual, é que vai fazer parte da sua bagagem moral, da sua resistência. Como ele já vai sentindo essas situações. Já aceita com o aluno que se preparou corretamente, com a paz daquele aluno, ou diz que aceita, mas desesperado, porque sabe que não investiu nestas conquistas. Então, nós vamos perceber que ele mais uma vez nos fala do amparo incessante que nos chega. Nós não somos capazes, ao final do dia, de enumerar tudo aquilo que recebemos de Deus, que nem sabemos quantos livramentos. Por isso, a necessidade que temos tanto de agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos mentores e guias espirituais, por tanto que recebemos. E que a luz se faça dentro dos nossos corações e mentes para sabermos aproveitar cada vez e melhor as benesses divinas que nos chegam a cada instante. Muita paz, muita tranquilidade, sempre em nossas vidas. Graças a Deus.